em glória ao que venceu. Oh, felicidade imensurável, tudo, tudo, tudo se fez meu, desde que minha vida dei a Ele, minha nulidade Ele escondeu. Oh, felicidade irrelatável, glória, glória, glória ao que venceu. Fez-se Ele o tudo em minha vida, minha nulidade Ele escondeu. Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você, sobre sua casa, o seu rosto e te dê a paz. Mais uma vez, estamos juntos, ouvintes amados. A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo 11, versos 7 em diante, aonde está escrito assim: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João Batista: Que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Assim disse Jesus. Mas então que fostes ver? Qual foi a expectativa de vocês ao ir ver um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Então Jesus começou ali a engrandecer o ministério de João Batista, porque este é de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém mais do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amados ouvintes, nós estamos aqui nesta oportunidade com uma grande mensagem do profeta desta era, intitulado Tempo da Colheita. E examinando esta mensagem, bem no parágrafo 151, ele começa dizendo assim: Me faz lembrar quando eu costumava caçar mão pelada. É um animal chamado mão pelada. Eu levava comigo papai, o meu pai fumava. Eu não sei se algum de vocês conheceu aquelas velhas etiquetas que costumavam vir no fundo do rolo do fumo, do cigarro. E eu as tirava e apanhava um tronco e furava um buraco nele, bem ao redor do riacho, onde o mão pelada tinha passado. Então, eu furava um buraco ali, pregava esta etiqueta do fumo, uma etiqueta brilhante ali, e então batia alguns pregos, dobrando num ângulo assim, e o mão pelada, este animal do qual estávamos caçando,
ele está sempre procurando por algo brilhante. E então, quando a luz estava alta e ele saía por ali, ele olhava ali atrás e ele pressionava sua mão ali para apanhá-lo, para apanhar aquela etiqueta brilhante. E ele não a soltava. Nós sabemos que a maioria desses animais de mata, eles são daltônicos e eles ficam impressionados por algo brilhante. E essa etiqueta do cigarro que o profeta está mencionando aqui, ele colocava lá como uma armadilha. E aquele animal, ao olhar para aquela etiqueta brilhante, ele colocava a mão ali e ele não a soltava. E é como alguns membros da igreja, mesmo sabendo que ele foi apanhado, ele não solta aquilo. Aqui ele já está transferindo isso para o lado espiritual. Ele diz que é assim como alguns membros de igreja, quando é apanhado numa armadilha do inimigo, coloca a mão em algo brilhante, as pessoas estão atrás de algo brilhante. E a maioria das coisas brilhantes não são nada mais do que artimanhas, armadilhas do inimigo. Você pode agir da forma que desejares. Agora, se aquele mão pelada tivesse suficiente senso apenas para fechar a palma de sua mão, ele poderia tirá-la outra vez, mas ele não o faz. Ele simplesmente se segura ali, fixado naquela etiqueta brilhante, e esta é a maneira que muitos cristãos nominais fazem também. Eles não querem ouvir nada sobre isso, não querem chegar e ouvir de Deus, mas são atraídos por coisas brilhantes e coloca a mão e não consegue mais tirar. Nós lembramos também daquele menino que enfiou sua mãe em uma jarra. Você se lembra dessa história, daquele menino que enfiou a mão dele em uma jarra para pegar uma moeda? E quando ele pegou a moeda, ele fechou a mão. E quando foi tirar a mão de dentro da jarra, não conseguia mais. E chorava, e chorava, e chorava, e não conseguia mais tirar a sua mão de dentro da jarra, porque ele pegou a moeda que estava dentro da jarra, mas ele colocou a moeda dentro da mão e não abria a mão para poder fazer assim, e então sair, tirar a sua mão da jarra. Ele fechou a sua mão com a moeda dentro. Então logo chegou o seu pai com muita calma e disse: filho, abre a mão e teu pai vai te dar 2 moedas. Só é necessário que você abra a mão para que o teu pai possa te dar 2 moedas. E quando ele abriu a mão, então tirou a mão da jarra e naturalmente seu pai lhe recompensou com 2 moedas e ele então parou de chorar por ter passado por todo aquele pesadelo, de não conseguir tirar a sua mão de dentro da jarra. Mas por quê? Porque estava com a mão fechada. E o profeta de Deus diz que esse animal chamado mão pelada, ele caía nessas armadilhas brilhantes. Colocava assim aquela etiqueta de cigarro, que o pai do irmão Brana fumava. Eles eram caçadores, ele era novinho e então fazia desta forma para eles poderem depois chegarem ali e alvejar o mão pelada, alvejar aquele animal. E o profeta toma isso como um quadro muito importante. Nós lemos aqui: que fostes ver? Que fostes ver? Uma cana agitada pelo vento?
O que vocês foram ver? Alguém que ia para lá e para cá, como uma cana agitada pelo vento? Você sabe que muitas pessoas são assim. Elas são como uma cana agitada pelo vento. Mas Jesus disse que João Batista, ele não foi esse tipo de pessoas. Um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Que fostes ver algo brilhante? O que você tem visto nessa mensagem, algo brilhante apenas? Se essa mensagem que nós cremos fosse apenas algo brilhante, nós não estaríamos há tantos anos nessa mensagem. Você não estaria há tantos anos. Esta mensagem não é simplesmente algo brilhante. O profeta diz que o Evangelho encandece, não somente brilha, mas ele encandece. A pureza desta Bíblia, a pureza dessa mensagem, o verdadeiro Evangelho não somente brilha, mas ele encandece. Na mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda, o profeta fala sobre isso, sobre o brilho do sinal, daquele trem, a luz, o farol que brilha lá na frente. E as pessoas veem aquele sinal e elas deixam de lado os seus amendoins que estão comendo na plataforma e elas pegam as suas malas, suas coisas, se posicionam, porque viu lá na frente, não o trem, mas o sinal, o brilho do sinal. O trem mesmo, ele vem depois do brilho do sinal. Jesus, ele veio depois de João Batista. João Batista foi o precursor da primeira vinda. Primeiro veio João anunciando. E nós vemos aqui que a lei e os profetas duraram até João. São Mateus capítulo 11 e verso 13. Mas depois de João nós temos outros profetas como Ágabo, como Paulo e como William Marion Branham, com o ministério vindicado nas Escrituras, que foram ou que vieram com um sinal, com uma luz vermelha, avisando que após a vinda dele, com o advento da vinda dele, ele traria uma mensagem. Ele nasceu em 1909, em 6 de abril, e a sua mensagem tem rodeado o mundo inteiro. E muitas pessoas na África, nos Estados Unidos, na América, no Canadá, no Brasil, milhares têm aceitado esta mensagem. Mas não porque ela simplesmente brilha, porque ela é algo brilhante. Na verdade, a mensagem é como foi falado de Jesus em Isaías 53. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. A mensagem, ela não é algo muito aparente, belo aparentemente, e traz assim uma certa atração aos olhos. Mas quando você come essa palavra, quando você concebe esse evangelho no seu coração, na sua alma, você percebe que ela fez toda a diferença doutrinária, religiosa, espiritual na sua vida. Porque outrora você estava numa denominação com um evangelho brilhante. Quem pode dizer que o evangelho denominacional não é um evangelho brilhante? É muito brilhante. Porque lá eles têm banda, eles têm coral, eles têm pregadores renomados e aquelas atrações e festividades
e vendas, comércio, tudo que o ser humano mais gosta. Paredes pretas nas igrejas e aquele movimento e luzes no palco, nos púlpitos, e pessoas andando para lá e para cá, mulheres semivestidas, com o microfone na mão, cantando e se expondo. E qual é o ser humano sem Deus que não gosta disso? Qual é o ser humano sem Deus que não gosta de algo brilhante, de um evangelho brilhante, de um evangelho que simplesmente lhe causa um brilho, uma emoção? Mas quando você realmente tem uma experiência experimentada com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quando você tem uma experiência experimentada com o Evangelho, que não só brilha, mas encandece, você não está mais preocupado em frequentar uma igreja onde tem luzes no púlpito e grandes corais. Não, você quer algo, ainda que seja simples, como simples é o Senhor, mas algo que satisfaz o âmago de sua alma, algo que realmente lhe dá a satisfação de você sair de um culto com aquele pensamento, com aquela frase: eu fui alimentado, eu fui abençoado, eu me alimentei espiritualmente, eu não somente me emocionei com luzes, mas eu me alimentei com a palavra de Deus. Existem alguns cultos em casas de irmãos que até hoje é feito sob o lume de lampião, de lamparina. Eu mesmo participei de muitos cultos aonde, para ler a Bíblia, o pregador tinha que pôr a lamparina próxima. Não tinha coisas brilhantes, coisas atrativas. Era uma manjedoura ali numa sala, onde reunia ali 10, 15 irmãos para ouvir o pregador itinerante que vinha da cidade maior. Mas isto encantou a nossa alma a ponto de nós desejarmos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e nisso estamos até hoje, e nisto você está até hoje. Então essa reflexão é para que você, meu ouvinte, valorize a sua chamada. Você não está no evangelho brilhante. Que fostes ver? Que fostes ver? O que vocês vieram ver? O que vocês vêm ver na igreja? Jesus disse: mais do que um profeta, muito mais do que um profeta. Então, Jesus era este personagem que era e é até hoje muito mais do que um profeta. João Batista foi também esse personagem, muito mais do que um profeta, muito mais do que um profeta, simples profeta. Meu ouvinte, que Deus abençoe você nesta fé, que Deus abençoe você nesta confiança, nesta lida que você tem, em nome do Senhor Jesus, que Ele confirme a sua fé, que Ele confirme a sua decisão, com cura e libertação, em nome de Jesus. Amém. Quem vive, e é o seu nome. Quem vive, e é o seu nome.
e ao seu nome. Quem vive e ao seu nome.